Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como validar o formulário utilizando a biblioteca Racket. Isto é, primeiro será apresentado como implementar este formulário e este formulário será validado utilizando a biblioteca Racket. E apresentou nome obrigatório, e-mail e senha. Se eu preencher o nome, não será apresentado mais a mensagem de erro. Coloco o e-mail, também não. Coloco a senha de 1 até 3, mínimo 6 caracteres, 4, 5, 6 e a letra A. Eu coloco César 10, em seguida tento cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, verifico no banco de dados, está aqui o César 10. Se os dados estiverem corretos, cadastra no banco de dados. Então é isso que será implementado nesse tutorial. Nesse tutorial será utilizado o servidor local WAMP Server, starto o mesmo, após ter startado, abro no gerenciador de arquivos, acessei o disco principal onde está instalado o WAMP Server e o diretório Celc que eu sempre utilizo nos tutoriais. Abro esse diretório Celc no editor Visual Studio Code com o diretório aberto. Primeiro eu crio o arquivo index.php, coloco a estrutura básica do HTML, indicando que é uma página português Brasil. Em seguida, um título para apresentar na aba do navegador e também um título no conteúdo e, além disso, crio um formulário. Eu colei um formulário pronto para agilizar. Comecei o formulário, estou enviando os dados através do método POST para a mesma página. Tenho o campo nome e neste campo estou mantendo o valor, depois o campo e-mail, o campo senha e o botão para cadastrar. Posso conferir no navegador, em função de eu estar utilizando o servidor local WAMP Server, eu simplesmente coloco localhost e o diretório Celc, porque o projeto eu estou colocando dentro desse diretório, dentro do WAMP Server. E tenho nome, e-mail e senha. Ok, formulário está implementado. Próximo passo é receber os dados deste formulário. Para isso, eu crio um arquivo com o nome de salvar.php. Após ter criado o arquivo, incluo este arquivo abaixo do cadastrar o usuário. Coloquei o include para incluir o arquivo. Se eu simplesmente colocar uma instrução, um echo, só para testar se realmente está carregando o arquivo. Retornando no navegador, simplesmente atualizo e tenho a palavra salvar. Significa que carregou corretamente este arquivo. E quero receber os dados, para isso utilizo filter underline input array para receber todos os campos, utilizando o método post, porque conforme eu citei, o formulário envia os dados através do método post. E quero receber tudo com uma string filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de dados. Se eu der um vardamp, eu consigo ver. No entanto, eu já quero verificar se o usuário clicou no botão. Se for diferente de vazio, se foram dados, é esta variável. Em seguida, o botão, qual é o nome do botão? Eu coloquei cadastrar o usuário. Se for diferente de vazio, acessa este if, significa que o usuário clicou. Então, eu coloco um vardamp, agora sim, em dados, só para conferir se realmente está funcionando. Atualizo, não deu vardamp. Se eu clicar em cadastrar, agora sim, nome, e-mail, senha e o botão cadastrar usuário possui a palavra cadastrar. Funcionou este if, só acessa o if quando o usuário clicar no botão. Estou recebendo os dados, então eu posso pesquisar pela biblioteca que será utilizada para realizar a validação. Após ter pesquisado, abro no GitHub e descendo um pouco tem como utilizar. Eu preciso ter o Composer instalado. Confiro se eu tenho o Composer instalado na minha máquina, venho em terminal e verifico Composer-V. Ok, apresentou os comandos, significa que eu tenho o Composer instalado.
Próximo passo é criar o arquivo Composer. Para isso, utilizo o Composer init para inicializar. Simplesmente vou dando Enter para confirmar, deixando as informações padrões. Quer criar o arquivo? Sim, dou Enter para que seja gerado o arquivo. Gerou o arquivo, está aqui. Esse diretório eu posso excluir, pois está vazio. O vendor não. O vendor ele possui as bibliotecas que o Composer necessita. E agora sim, pego este comando Composer para instalar essa biblioteca. Enter para instalar. Enquanto ele instala, eu crio o arquivo ler, porque neste arquivo eu coloco todos os comandos que serão executados durante a aula, como também como executar o projeto baixado. E coloquei conforme eu citei primeiro os requisitos, depois como rodar o projeto baixado, porque quando baixar o código-fonte não é liberado esse diretório vendor, precisa instalar as dependências que o arquivo Composer indica. E sequência para criar o projeto, o que executamos até o momento. Biblioteca instalada, posso utilizar a mesma. Crio um arquivo, validar formulário usuário.php e abro simplesmente o PHP e em seguida coloco um eco e coloco a palavra ou a frase. Eu pego o nome do arquivo e no salvar, aqui acima eu posso incluir. Inclua somente uma única vez este arquivo com o nome de validar.php e posso conferir se está carregando o arquivo. Simplesmente atualizo, validar formulário usuário. Ok, porque o arquivo index ele está incluindo o arquivo salvar. O arquivo salvar está incluindo este arquivo. É claro, você pode criar classes, métodos, funções para otimizar o projeto. Eu não estou preocupado em otimizar o projeto, estou preocupado em apresentar como utilizar esta biblioteca. Simplesmente apago agora este eco e retorno na documentação. Incluir o Composer, simplesmente copio e acrescento. Acesse o diretório vendor, ok. Depois o arquivo autoload, responsável em carregar as bibliotecas. No nosso caso é essa daqui. Após ter incluído, eu tenho a parte para incluir a biblioteca que será utilizada. Inclusive, coloquei um comentário para auxiliar e aqui acima também. E crio uma função para validar os dados do formulário. Palavra reservada função, em seguida validar e vai receber como parâmetro os dados. Coloco cifrão dados. E no momento não implemento nada nela. Ou posso colocar um simples eco validar para conferir se eu estou carregando a função corretamente. Aqui no salvar, eu chamo a função validar e também recebo os dados. Neste caso é validar, estou incluindo a função que está dentro deste arquivo e observem que o editor já está apresentando que eu preciso enviar os dados. Eu vou enviar os dados que eu estou recebendo do formulário. E depois eu atribuo o que esta função retornar em erros, porque será retornado os erros, mas no momento só deve imprimir a palavra eco. Atualizo, clico em cadastrar e acessou a função validar. Aqui exatamente. E posso continuar neste local. E bora retornar na documentação. Instanciar o validator, simplesmente copio, não preciso ficar inventando a roda. Depois criar um array para receber as mensagens de erro, cifrão erro. Por padrão não existe nenhum erro, então eu crio um array vazio. E agora eu quero definir as regras de validação, exatamente conforme tem aqui. Copio e somente apago o que não será utilizado. Isso aqui eu apago. Eu tenho o campo nome, é obrigatório. Depois eu tenho o campo e-mail, conferir.
campo nome, campo e-mail e depois campo senha. E eu coloquei nome, e-mail e senha. Campo nome obrigatório, campo e-mail obrigatório e deve ser do tipo e-mail, senha é obrigatório e deve ter no mínimo 6 caracteres. Se você conferir na documentação, você pode validar os seguintes valores. Descendo um pouco, temos aqui, você pode utilizar essas regras, obrigatório, obrigatório C, em seguida o upload, e-mail que estamos utilizando, numérico, não pode ser nulo, mínimo que também estamos utilizando, máximo, entre e assim por diante. Você pode conferir com calma mais a documentação. Retorno onde eu estava aqui, agora pego a parte da validação. Somente antes de eu pegar esta validação, se eu não definir mensagens personalizadas, será retornado as mensagens em inglês. Eu quero definir as mensagens personalizadas. Somente antes, não pode faltar um comentário. Enquanto eu estava colocando o comentário, eu observei que eu copiei isso daqui. Ele está recebendo o cifrão underline post, recebendo os dados do formulário. Mas, no nosso caso, eu tenho os dados sendo passados como parâmetro. Então, eu substituo neste local. Agora sim, definir as mensagens. Pego validação. Somente aqui ele colocou em inglês. Eu não quero colocar em inglês. Então, vai ser validação. E aqui acima, validador. Só retiro o T e coloco a letra D para colocar o nome das variáveis em português. Pego a variável validação e quero setar as mensagens. Set message. Somente aqui eu estou chamando uma função da biblioteca. Então, eu preciso colocar exatamente como é definido em inglês. E abro um array. Dentro deste array, eu coloco as mensagens personalizadas. Por exemplo, esta validação referente ao nome, ela é obrigatória. Então, pego, coloco 2 pontos, obrigatório. E qual será a mensagem? A mensagem que eu quero que seja apresentada, campo nome obrigatório, vírgula. Aqui ele está apresentando erro porque eu alterei. Posso fazer esta correção. Depois do campo nome, tenho o campo e-mail. O campo e-mail também é obrigatório. Coloco aqui a palavra e-mail. Deve ser do tipo e-mail. Duplico isso daqui, e-mail, somente altero para e-mail. O campo e-mail deve ser do tipo e-mail. Campo e-mail deve ser do tipo e-mail. A frase, o campo e-mail deve ser um e-mail válido. Duplico esse daqui abaixo. Agora temos a senha, também é obrigatória. O campo senha é obrigatório. E tem, por último, a validação relacionada ao mínimo. Pego o min e depois a frase. A senha deve ter no mínimo 6 caracteres. É essas mensagens personalizadas que devem ser apresentadas. Agora sim, eu pego esta validação. Como eu alterei o nome da variável, validação, preciso colocar validação. Agora, esta função ele está utilizando da biblioteca que eu instalei. E próximo passo é retornar os erros. Utilizo esta função. Se houve alguma falha, significa que houve algum erro. Se não houve nenhuma falha, não houve nenhum erro, pode continuar o processamento. E conforme a documentação indica, eu implemento validação. Em seguida, se houve alguma falha, então deve acessar este if. E neste if eu posso recuperar os erros. Se eu conferir na documentação, ele recupera desta forma. Então, simplesmente copio e coloco neste local os erros. Deve ser esta função, validação, altero. E aqui vai ser um array. Eu coloco array, em seguida um array de erros. Somente coloco em português. Ele é um array. Eu quero percorrer este array
para pegar somente a primeira mensagem de erro. Coloquei o comentário que eu implementei e também o que será implementado. Para percorrer o array, utilizo foreach, percorro o array de erros e quero pegar somente o primeiro. Conferir se o editor nos auxilia. Sim, apresentou como sugestão. Utilizo as do foreach, pego chave, eu quero pegar a chave. Chave será este valor aqui. Por exemplo, nome, e-mail, senha é este valor. Depois da chave, eu tenho a mensagem de erro. Coloco também em português. Estava colocando em inglês, não tem problema, mas deixo conforme eu estou seguindo. E para finalizar, adicionar as mensagens de erro no array de erros, neste array que eu criei acima. Para isso, pego a variável erro, ela é um array, e neste array eu adiciono um novo elemento com o nome da chave, esta chave, e depois eu tenho a mensagem, é esta mensagem que eu estou fazendo a leitura. E para finalizar, eu preciso retornar o array de erros. Return, depois do return, eu acrescento a variável que possui os erros. É esta variável aqui. E se eu retornar no salvar, der um var_dump nesta variável, eu chamei este método, estou aqui chamando o método, passando como parâmetro os dados, faz toda a validação e retorna os erros. Somente aqui eu coloquei dentro, não é aqui dentro, é fora, neste local. Retornou os erros e o arquivo salvar está recebendo os erros. Simplesmente dou um var_dump para conferir se realmente eu recebi os erros. Clico em cadastrar, campo nome obrigatório, e-mail e senha, porque não coloquei nenhum valor. Coloco o nome, ok, não apresentou em relação ao nome. Coloco o e-mail, clico em cadastrar, campo senha obrigatório, ok, coloco 1, 2, 3, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres, coloco 4, 5, 6, se a letra A, tento cadastrar, nenhum erro, vazio. Beleza, funcionou a validação. Se o seu objetivo era só entender como implementar a validação, até aqui, ok. Mas agora eu quero salvar no banco de dados essas informações. Eu deixo este var_dump no momento e implemento o seguinte. Se não existir erro, acessa o hífen. Se for empty, se for vazio, a variável cifrão erros, conforme está agora no navegador vazio, acessa este hífen, eu quero cadastrar no banco de dados. Se houve algum erro, acessa este else, agora sim dá o var_dump, ou deixo o var_dump aqui abaixo. Como vocês viram, se tiver vazio, ele apresenta um array de erro, nome, e-mail e senha. Eu quero imprimir. Se é um array, utilizo o laço de repetição foreach para percorrer todos os erros. Eu tenho a variável erro, toda vez que passar pelo foreach, vai ter os dados de um único erro. E simplesmente posso imprimir este erro. Mas, para ser mais apresentável, eu acrescento um P de parágrafo e um CSS inline style, acrescento a cor vermelha, sendo o hashtag F00 vermelho, e também deve imprimir os erros que estão dentro da variável erro, este erro. Posso colocar a variável diretamente porque ao redor está o aspas duplo. Este var_dump eu não preciso mais. Coloco um comentário, percorrer a lista ou o array de erros, conferir se apresenta de uma forma mais adequada. Clico em cadastrar, agora sim, nome, e-mail e senha é obrigatório. E quando não houver nenhum erro, para salvar no banco de dados, eu acesso primeiro o banco de dados no AMP Server, será utilizado MySQL, eu tenho o MySQL instalado, abro o PHP MyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica.
O usuário padrão é a root, a senha em branco e o servidor MySQL entrar. E preciso criar uma base de dados, coloco o nome de Celk, seleciono a collection, UTF-8 MB4 Unicode CI. Eu recomendo que você selecione esta collection e para criar a tabela eu não vou utilizar aqui a interface gráfica, mas se você quiser você pode criar utilizando a interface gráfica. Eu venho no SQL e coloco o comando e simplesmente eu executo este comando para criar a tabela usuários. Criado a tabela, se você quiser, você pode baixar o código-fonte e vai ter o comando para criar a base de dados, como também criar a tabela usuários. Fecho o arquivo ler e continuamos aqui. Agora eu tenho a base de dados e também a tabela. Eu preciso conectar o nosso projeto para esta base de dados. Para fazer isso, eu crio um arquivo com o nome de conexão.php e também para agilizar eu colei um arquivo pronto. Início da conexão, tem as credenciais, depois faz a conexão, eu deixei dois exemplos, conexão com a porta e a conexão sem a porta. Aqui tem o port e está utilizando o valor desta variável, aqui está sem a porta. Você confere se há necessidade ou não. Eu testo se realmente está funcionando, pego o nome do arquivo e acesso no navegador. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Eu retiro alguma coisa, retiro este e tento realizar a conexão. Erro, não conseguiu, acessou este cat. Eu comento este eco, não preciso mais dele, atualizo, ele continua com erro porque eu não coloquei novamente a letra E. Agora sim, não tem mais erro nenhum. E preciso incluir este arquivo conexão no arquivo index na parte superior. Eu incluí uma única vez o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. Posso testar se realmente está incluindo, retirando o comentário e simplesmente atualizando. Conexão com banco de dados significa que incluiu o arquivo de forma correta, o arquivo index. Conexão não preciso, posso fechar e formulário validar eu deixo aberto. Só falta agora aqui o salvar. E aqui no hífen, para agilizar, eu vou colocar um salvar pronto. Eu criei a query, primeiro try catch. Se não houver nenhum erro, continua. Se houver algum erro, acessa o cat e apresenta a exceção. E aqui temos a query, cadastrar o usuário, preparar a query. Eu estou utilizando o link com PDO para tornar a query isenta de SQL injection. Se conseguir executar a query, apresenta a mensagem de sucesso, se não, apresenta o usuário não cadastrado com sucesso. Eu posso testar se realmente agora está cadastrando. Atualizo, coloco o nome do usuário, em seguida o e-mail, a senha de 1 até 6 e a letra A. Tento cadastrar o usuário cadastrado com sucesso. Visualizo no banco de dados, conseguiu cadastrar de forma correta, mas se eu deixar vazio, não consigo cadastrar. Temos a nossa validação utilizando esta biblioteca. E vocês viram que esta biblioteca auxilia muito na validação. Eu simplesmente utilizo esta validação. As mensagens não são obrigatórias. Eu que prefiro utilizar, porque se eu não definir, conforme eu citei, é apresentado em inglês. Não é legal para o usuário brasileiro. Então, eu preciso apresentar esta mensagem personalizada. Apresentado como implementar a validação no formulário utilizando esta biblioteca. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.